Mas o meu abraço, a minha alegria, a minha gratidão em ter todos vocês comigo nessa manhã de hoje. E mais essa manhã de sol, de outono, onde, cumprindo as leis divinas, dos ciclos, né, encontramos nós também no ciclo das nossas vidas, especialmente nós, encarnados neste momento, compartilhando juntos a oportunidade grandiosa da construção do reino divino do amor na intimidade dos nossos corações. Então, eu gostaria de externar mais uma vez o meu muito obrigado, a minha gratidão, por todos vocês estarem comigo, alimentando o meu coração, ajudando, em definitivo, a minha caminhada em direção à felicidade suprema. Enche os nossos corações de alegria quando nós, a cada dia mais, nos conscientizamos que somos esses Espíritos de Deus. Essas criaturas divinas em experiência, em aprendizado, neste momento tão grandioso da nossa escola planetária, momento da estruturação, momento de, em definitivo, o Espírito, a criação divina, sobrepor sobre a matéria, que a matéria é o veículo, o recurso do nosso caminhar para a angelitude. O terceiro milênio, que raia como a nova alvorada para o espírito imortal que somos, nessa escola bendita de provas e expiações que agora caminha para a regeneração dos nossos corações, para as transformações, não mais exteriores, mas as transformações na intimidade dos nossos espíritos. Espíritos de Deus que somos imortais, caminhando a cada dia ao longo dos milênios, para que as nossas ações, para que os nossos pensamentos, para que as nossas criações mentais, a cada dia, se afine mais com o código divino que já temos gravado em nossas consciências, que é o código divino do amor. E aqui estamos, meus amados, em mais essa oportunidade de juntos formarmos como Jesus nos recomendou e falou, que quando nós nos encontrássemos mais que um, independentemente de que local físico for, mas que os propósitos nossos, que os desejos íntimos nossos fossem o do aprendizado do amor, ele se faria presente no meio de nós. E assim ele se faz presente em todos os lares, conectados conosco nessa manhã, através dos seus inúmeros mensageiros de luz e do amor, que nos amparam, que nos ajudam, que, de alguma forma, chancelaram a nossa encarnação, nós que estamos encarnados. Então, não tem como nós começarmos os nossos encontros se nós não buscarmos os exemplos, os esclarecimentos, a conectividade com o sublime Galileu. O nosso amado Mestre Jesus, Espírito magnânimo que tem a responsabilidade perante a criação infinita de Deus, nosso Pai, de nos ajudarmos nessa caminhada para a angelitude. E amados, então, sentindo em nossos corações esses envolvimentos amigos, esse carinho, esse afeto, para não mais termos dúvida em nenhum momento de que somos amparados, ajudados, auxiliados,
ininterruptamente, desde quando fomos criados. Mas, como a criação divina é perfeita, nós atingiremos a angelitude. Mas ainda nos encontramos num estágio nessa escola planetária de mundo de início de regeneração, onde ainda conflitos, impulsos, desejos, vontades insistem a fazer parte das nossas criações mentais. Insistem a, muitas vezes, dominar aquilo que já sabemos que devemos fazer, mas que ainda não damos conta. O quão trabalhoso é esse trabalho de renovação. E buscando, então, como sempre fazemos, um dos seus exemplos, ou uma das suas recomendações, que foi quando Jesus nos disse: bem-aventurado vós que estáis aflitos e sofrendo, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, e sou manso e humilde de coração. Comigo o fardo é leve, o jugo é suave, porque eu peço apenas que amemos uns aos outros. Amados, como temos sentido e percebido toda a atmosfera psíquica da nossa escola planetária, quanta insegurança, quanta angústia, quanto medo, quantas crises, porque estamos aflitos. E é natural que em um momento onde o turbilhão do ser espiritual que somos, das nossas experiências multimilenares, nas reencarnações, afloram dentro do nosso projeto reencarnatório, vetores reencarnacionistas, sentimentos a serem renovados, a serem transformados. Então, a cada dia, somos mais conscientes de quanto que temos que sermos gratos, porque temos compreendido essas provas, temos compreendido essas aflições e estamos lutando muito para fazer a renovação, a transformação e a mudança necessária. Mas a cada dia somos mais conscientes de quanto esse trabalho, porque o trabalho é na nossa intimidade. O trabalho é no silêncio dos nossos corações. O trabalho é individual. Mas estamos interligados por sentimentos, por vibrações que juntos, somente experienciando, somente vivendo, somente testemunhando o amor que iremos incorporar em nossos espíritos imortais, em definitivo, a sintonia com as leis divinas que nos regem as nossas consciências. Então, amados, necessitamos tanto de amparo e de apoio, de ajuda e de assistência, para que possamos caminhar seguros, sem medo, confiantes na divina misericórdia, na justiça divina, no verdadeiro amor. Por isso, aqui estamos, Jesus, mais uma vez reunidos em seu nome, Senhor, e com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, que acolhe a todos nós em todos os lares, que o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, a segurança, Senhor, para a nossa caminhada. Ajuda-nos, Jesus, a compreender a todos, a entender, a termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, na intimidade dos nossos corações, as suas recomendações. Porque Jesus, como o Senhor disse, ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, através do caminho do amor. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, Senhor, a crítica,
o julgamento, a intolerância, a incompreensão, a falta de paciência. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus. Fortaleça-nos, Senhor, para que sejamos disciplinados, perseverantes, determinados, na prática incansável do bem, no limite, Senhor, dos nossos recursos, das nossas forças, para que Jesus sejamos o seu instrumento de levar a esperança, a concórdia, a tolerância, a paz. Porque já compreendemos, Jesus, que só transformaremos as energias doentes e desequilibradas que ainda carregamos pelas ações do bem e do amor. Só atingiremos, Senhor, já compreendemos a felicidade através da caridade e da brandura. Ajuda-nos, Senhor, para que quem quer que seja que aproximar de nós, nem que for por um segundo apenas, sinta Jesus através da nossa atmosfera psíquica, através dos atributos que trouxemos, do olhar, do aperto de mão, do abraço, da nossa voz, que elas sejam instrumentos de Jesus, do seu amor, a regeneração da nossa escola planetária. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, quanta alegria enche os nossos corações quando somos conscientes da bendita oportunidade que todos nós estamos. E como temos estudado nesses últimos domingos, falando sobre planejamento reencarnatório. E como recomendação de Jesus ao nosso professor Eurípides, quando aqui se encontrava encarnado, que os estudos, que os trabalhos deveriam ser sempre em nossos ambientes, em nossas casas espíritas, em nossos núcleos de amparo e socorro a nós e a quem nos procuram, com a leitura do Evangelho. Porque o Evangelho é a religação, a conexão ao Consolador prometido pelo nosso Mestre. E como dizem muito dos espíritos, que quando lemos uma página, quando procuramos estudar algo com o propósito da nossa transformação moral, da nossa compreensão, entramos em sintonia com quem escreveu a página. E lembrando, que a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, o Consolador prometido por Jesus, quando aqui esteve conosco, é estruturado nos 5 livros. O da filosofia, que é o livro dos Espíritos, o livro dos médios, que é a ciência, que interliga o espírito desencarnado ao encarnado e que interliga a ciência a Deus. E o terceiro livro, que é então a religação, o sentimento de religiosidade,
a conectividade da criatura divina que somos com o Criador, que é o nosso Evangelho. E como ao longo dos milênios fomos encarnados e desencarnando, encarnando e desencarnando, e aprendendo somente que existiam dois locais, céu e inferno, e que definitivamente ou iríamos para um ou iríamos para o outro. Então, o Consolador prometido por Jesus trouxe um estudo profundo sobre a penas e os gozos futuros, sobre o denominado céu e inferno, não mais como local, mas como estado provisório de trabalho na intimidade, que poderemos estar no céu, no nosso íntimo, em qualquer lugar físico, ou podemos estar no inferno íntimo, também em qualquer lugar físico. E como último livro, a Gênese, que foi o ensinamento e esclarecimento da estruturação da matéria, ligado ao divino amor, que é a composição, a formação da nossa escola planetária, do planeta Terra. Que Jesus, esse espírito magnânimo, com sua equipe, foram os arquitetos da construção para que tivéssemos e temos todos os recursos necessários à nossa transformação, à nossa caminhada em direção à luz. Então, como recomendação, e como estamos falando em projeto reencarnatório, continuamos então lá com o capítulo 4, né? Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Desculpa que às vezes eu repito tanto isso, né? Mas muitas vezes, né, até nos estímulos da educação, né, a repetição vai nos ajudando para que possa passar a fazer valor, para que possa ficar em definitivo em nossos espíritos. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E vocês estão conscientes agora e cheios de alegria no coração, apesar de todas as provas, porque estamos exatamente nessa oportunidade. Nós, encarnados, participantes nessa manhã, temos a alegria de tomarmos consciência, mais uma vez, da grandiosa oportunidade. Porque a maior ascensão divina, o maior recurso divino, a maior ajuda divina aos nossos espíritos é o projeto, a programação e a nossa reencarnação, que é o caminho da angelitude. Então, aí estudando no capítulo 4, né? Ninguém virá o reino divino se não nascer de novo. Dentro das instruções dos espíritos, o Kardec pegou e fez uma nota, falando aí, porque da necessidade da reencarnação, será que isso é legal mesmo, né? Por que reencarnamos aqui e, às vezes, passamos por tanta aflição, por tanta prova? Bom, já sabemos, Jesus já orientou que aqui era um mundo de provas e de expiações. E ele exemplificou com a sua vida, mostrando-nos o caminho, o que nós temos que fazer diante das provas. Mas, às vezes, ainda não sedimentou em nosso espírito esses valores e essa compreensão. E o Kardec, então, fez uma nota aqui, depois do item 25, que foi do esclarecimento de São Luís, falando, então, né, como entender a necessidade da reencarnação. Ele disse: uma comparação vulgar fará-se compreender melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Ou seja, né, ninguém vai chegar a se formar em um assunto, em uma determinada especialidade, se não trilhar o que exige para atingir, né? Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o meio do estudante alcançar o fim e não um castigo que lhe se aflige. Então, vai fazer uma comparação com a reencarnação, né? Então, reencarnar aqui é o caminho, é o meio, né? E que é natural isso, para chegarmos à angelitude, teremos que enfrentar
as reencarnações para cada vez nós renovarmos, como é a lei da nossa doutrina de amor e de paz e de luz. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a lei. E aí ele continua, bom, se o aluno é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Ou seja, nas escolas nossas aqui planetárias, quando nós não atingimos o nível exigido para nós mudarmos de classe, nós não voltamos para a classe anterior. Ou seja, não existe retrocesso para o espírito. Mas teremos que reviver, teremos que fazer de novo, como ele disse, né? Vou ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque não consegui fazer direito. Amados, há quantas reencarnações estamos aqui fazendo de novo, porque não conseguimos fazer direito. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, não é problema da classe, mas assim, é eu que não me esforcei suficientemente. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da sua vida espiritual em humanidade, a encarnação é o meio dele se desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo progresso moral, porque nós temos misturado progresso material com progresso moral. Além de abreviar o tempo da encarnação material, podem também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Essa é uma pergunta. Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. E aqui o nível intelectual e moral varia aos nossos 30 bilhões de espíritos que participam da nossa escola planetária. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil, ou seja, não existe planejamento reencarnatório se não tiver uma finalidade, se não tiver um propósito útil. E aí, então, inclusive, a doutrina espírita consegue resolver algo que há milhões de anos não resolvia, né? Que era, ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em terra idade? Vocês já pensaram se fosse uma encarnação única? E a pessoa não teve oportunidade, então, de regeneração? Por quê? Porque uma durou 2 meses, outra 1 ano, outra 5 anos, outra 20 anos, outra 15 anos, e o outro 100 anos. Inclusive, vai ser assunto de algum dos nossos encontros de domingo, que tem pedido para falar sobre, inclusive, essa parte que a doutrina espírita clareia as nossas consciências, falando das necessidades das reencarnações, que são rápidas, né? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre a base espiritual os laços da família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bem, meus amados,
nesses estudos, né, simples nossos aqui, dos domingos de manhã, que nós estamos falando, então, dos planejamentos reencarnatórios, já compreendemos, então, só passando em revisão nossas consciências, que reencarnação é renovação, que reencarnação é cooperação, que reencarnação é fraternidade, que reencarnação é ajuda mútua e que existe o plano divino da elaboração dos nossos projetos reencarnatórios. Temos falado, então, das nossas injunções reencarnatórias e dos nossos compromissos reencarnatórios. Mas, para o assunto de hoje, em primeiro lugar, eu queria dizer que é um assunto extremamente complexo e que, segundo a espiritualidade superior, é o que no momento na escola planetária tem causado mais angústia, mais aflições e mais desequilíbrios. Então, nós estamos falando das injunções, que são as obrigações nossas, quando nós assumimos em outro momento da nossa vida, onde nós não estamos com o corpo dessa densidade, onde nós estamos com o corpo físico, onde o corpo físico, como já temos estudado, ele é o recurso que nós temos, ele é a ferramenta da nossa transformação e que é preciso compreender. Em definitivo, porque ainda ao longo dos milênios, né, a ciência tinha separado Deus dos estudos, a ciência tinha separado as reações ocorridas nas células, como as sinapses no cérebro, como um simples fato de o nosso pensamento ser gerado pelas reações. Mas tudo aquilo que nós fomos estudar, como nós já falamos, se nós não colocarmos Deus, a matéria e o espírito que somos em tudo que fomos estudar, vai ficar incompleto nossos estudos. E dentro dessas injunções, desses estudos, já compreendemos e temos estudado e temos falado sobre os atributos do espírito imortal que nós temos. Desde que nós fomos criados, nós temos todos os atributos, inclusive o atributo da angelitude, que é composto de todos os atributos. No estado evolutivo que nós nos encontramos aqui, neste momento, temos o atributo do tato, do olfato, da visão, da audição. E, amados, então hoje nós vamos falar de um atributo, de uma potencialidade do espírito imortal imensurável, da criação divina, que é o recurso mais grandioso que nos traz a oportunidade da evolução. E ele ocorre em todos os reinos. E nós vamos estudar agora essa potencialidade divina, que é falar sobre as energias genésicas, falar sobre as energias do sexo, falar sobre as energias do erotismo, que estão impregnados em nossos espíritos, que fazem parte do ser espiritual que somos. E tem, amados, gerado nessa mudança de milênio, onde o espírito vai sobrepor sobre a matéria, trazido grandes convulsões em todos os níveis, de encarnados e desencarnados, porque já compreendemos que desencarnar não muda os nossos sentimentos. Se estamos desequilibrados e deixarmos o corpo, continuaremos desequilibrados. Não tem milagre, não tem transformação bruta na movimentação divina das leis que regem o seu universo. Só que tratando desse assunto, amado, né, é muito complexo e eu sou ínfimo, tenho muito pouco entendimento. Peço a todos que me ajudem, que me sustentem, para que eu consiga transmitir o que for possível ao meu alcance ainda pelas minhas imperfeições em relação ao estudo que nós vamos fazer nessa manhã, em relação à elaboração do nosso projeto reencarnatório,
tendo foco como espírito imortal das energias genésicas da sexualidade. Para tal, amados, para nós começarmos, porque então, esclarecendo, a sexualidade, a morfologia, ao qual nosso corpo será formatado, está estruturado no plano reencarnatório divino das nossas tarefas aqui a realizar. Então, é uma injunção reencarnatória. É uma obrigação reencarnatória. Estão compreendendo isso? E depois nós vamos fazer as reflexões devido às teorias que hoje é colocado para a humanidade, sem considerar o espírito imortal que somos, que temos enfrentado na virada do milênio o momento mais difícil da nossa escola planetária, que é o materialismo sobrepor sobre o espírito, onde o raiar do novo milênio é o espírito imortal sobrepor sobre a matéria. E não tem orientação melhor, inclusive, desse livro, chamado livro Vida e Sexo. Inclusive, como sugestão, que todos estudem em conjunto, nas suas famílias, estudem individualmente, reflitam sobre isso. Mas para nós falarmos dessa injunção reencarnatória, da morfologia do corpo físico que eu vou trazer, as necessidades que eu vou ter, que eu tenho, que trabalho vai ser o meu por vir aqui, porque todo mundo já está consciente que nós já reencarnamos aqui milhões de vezes com o corpo de fisiologia masculina, já reencarnamos milhões de vezes com o corpo de fisiologia feminina, e que temos já agamassado no nosso espírito já experiências milenares, desde do reino mineral, do reino vegetal, do reino do animal irracional, que é os instintos, e estamos no reino do animal racional, que é a humanidade, caminhando para o reino da angelitude. E isso foi tão aflitivo que em 1970, vocês permitem eu ler aqui no livro Vida e Sexo, a introdução, que vai nos ajudar a nós nos orientarmos. O que nós temos feito com as energias genéticas, esse potencial divino, que não tem como nós tirarmos isso de nós. É inerente a nós. E qual foi a colocação de Emmanuel? Isso em 1970. Foi o seguinte, que os problemas do sexo atingem atualmente vastos setores da vida humana é incontestável. De que forma, porém, as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Semelhante indagação repetidamente é endereçada a nós outros, então é o Emmanuel falando, né, de nós aqui encarnados, pedindo orientações para os espíritos superiores, para nos orientar como lidar com isso. Né? Então ele fala, semelhante indagação repetidamente endereçada a nós, pequenos servidores desencarnados, motivou a formação do despretensioso volume que oferecemos aqui aos leitores amigos. Com ele, não disputamos qualquer posição nova ante os devotados lidadores da psicologia moderna que hoje esquadrinham os meandros da alma humana, para benefício da saúde mental da comunidade. Com as nossas ligeiras páginas, porque só é pequenininho realmente o livro, com ele, oferecemos aqui aos leitores amigos, com ele não está. Com as nossas ligeiras páginas, tão somente desenvolvemos conceitos formulados na codificação kardeciana, ou seja, né, na nossa doutrina espírita, para demonstrar que as proposições ao redor do sexo, apaixonadamente focalizadas na atualidade e na Terra, foram objeto de criteriosas anotações no mundo espiritual no século passado. Ou seja, desde o século de 1800, já era previsto pela nossa conduta, como nós estávamos trabalhando esse sentimento, né? No mundo espiritual, no século passado, na previsão dos choques de opinião, em que os choques de opinião
em matéria afetiva que a humanidade de agora enfrenta. Nada mais realizamos que formular o pensamento e a definição dos mensageiros benevolentes e sábios que orientaram Kardec nos primórdios da doutrina espírita em função do Consolador prometido por Jesus Cristo. Então, o que o Emmanuel está dizendo, né? E ele simplesmente repetiu para nós, trouxe de novo a nossa consciência agora, que nós tínhamos caminhado um pouco mais sobre o Consolador prometido por Jesus, inclusive nessa área tão complexa. E para não delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Então, todas as digressões de teorias de gênero, tudo coisa que você imaginar, é possível trazer um parâmetro, orientar-nos, dar-nos direções do que temos feito com esse potencial, com esse atributo divino. Então, ele já começou assim, não proibição, mas educação. Então, não adianta nós aqui reencarnarmos e termos a oportunidade de aprendizado se proibirmos nós de utilizarmos desse potencial. É inerente nós usarmos dessa potencialidade. Então, não adianta pais, mães que estão com seus filhos jovens, adolescentes, mesmo adultos, velhos, seja qual idade for, né? Não tem que proibir, tem que educar. Não abstinência imposta. Compreende isso? Mas é emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, exteriorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Por quê? A aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, meus amados, buscando na nossa intimidade o que temos lutado para aprender sobre o nosso projeto reencarnatório, sobre o que estruturou essa nossa reencarnação de agora, especificamente, o que temos visto na virada desse milênio e início desse novo milênio, do terceiro milênio. Nós temos visto, né, ao invés de uniões, ao invés de cooperações, ao invés de solidariedade, ao invés de aceitação, ao invés de acolhimento, julgamentos, divisões, separações. O quão difícil é. E aí, amados, permitem, eu vou falar de uma passagem que ocorreu com Francisco Cândido Xavier, que, por volta de 1950, em desdobramento espiritual, em sono, Emmanuel, com sua equipe generosa e bondosa, levou Chico Xavier aos locais da nossa escola planetária, onde comunidades imensas de irmãos nossos que se utilizaram dessas energias genésicas inadequadamente e que se encontravam num ambiente de paratização, de vampirização entre eles de energias imensas.
inclusive que assediavam nós encarnados nas nossas imperfeições. Era tamanho os seus descontroles em relação à utilização dessas energias genésicas, que as cidades, os veículos, tinham os formatos de órgãos sexuais. E esses espíritos benevolentes, amorosos e bons, esclareceu a Chico Xavier que, por misericórdia de amor de Jesus, Jesus estava preparando para que todas essas comunidades reencarnassem. No final do século passado e no início desse século. E que Jesus contava com todos que aqui estivéssemos juntos. Se nós não formos, se algum de nós não formos um desses, que Jesus tinha esperança que eles seriam acolhidos, não julgados, não condenados, não criticados, não massacrados, mas acolhidos com infinito amor, porque a estrutura do amor divino, tratar todos com benevolência, aceitar as pessoas assim, exatamente como elas são. E que esses espíritos, então, estariam com uma grandiosa oportunidade de alinhar, de ser reeducados, de seres estimulados, de serem acolhidos, para que pudessem dar conta de renovar a forma de utilizar, de utilização das energias genésicas. E Chico não falou isso para ninguém. Numa viagem de Chico Xavier, por volta do ano de 1900, que isso ocorreu, acho que 1940, 45, 48, não me lembro. Por volta de 1960, Chico Xavier foi fazer uma visita na Inglaterra, e quando ele desceu em Londres, que ele viu uma banca no aeroporto com revistas expostas de homens e mulheres sem roupas. Sem querer, entre aspas, ele o traiu no seguinte aspecto. Ele disse para o companheiro que estava lá, que era o Geraldinho: Geraldinho, meu irmão, eles já chegaram. O Geraldinho, não entendendo, ele falou assim: depois eu te explico. E o que ele explicou foi para o Geraldinho que esses espíritos já se encontravam e estavam conosco. O que eu estou buscando para que nós possamos compreender? Esse atributo divino, essa injunção reencarnatória do corpo fisiológico, da morfologia que iremos trazer aqui, conforme os nossos propósitos de evolução. E aí, para que nós, porque amados, nesse instante, com todos nós, estão os espíritos amorosos e bons, impregnando as nossas células espirituais, com os compromissos que fizemos em relação à utilização dessa potencialidade divina. E aí, a lição número 1. Permita-se eu ficar lendo hoje, porque é um assunto muito complexo, e eu tenho medo de falar por mim e não conseguir transmitir. Então, se não estiver muito bom, vocês me perdoem. E a pergunta do primeiro item é: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim. Pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí, então, está o esclarecimento de Emmanuel sobre isso. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que todas as criaturas traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Então, já está dando um tom. Não julga ninguém, não. Porque cada um traz contigo a sua experiência milenar particular. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra
nos recessos do ser, tipificando-na na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Amados, então, se nós reencarnamos com uma morfologia, nós temos uma tarefa. E por que tem tentado dividir entre machismo e feminismo? O que é isso? Sendo que nós temos tarefas. Que ora estamos encarnados com uma morfologia e ora estamos encarnados com outra. Então, aqui, amado, já nos trouxe um conceito muito profundo que, com a fisiologia que eu vim, eu preciso lutar para a minha renovação, a utilizar o caminho em que ela é a proposição. Mas o materialismo tem feito de forma tal isso que não considera o espírito imortal, inclusive dizendo que veio errado, que foi relapso o projeto reencarnatório, que eu não deveria ter esse corpo, mas outro corpo. E aí Emmanuel continua. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas particularidades no mundo emotivo. O sexo se define, deste modo, por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Mas o que tem sido os grandes estímulos do materialismo, amados, que todos nós ainda enfrentamos e estão agarrados em nós? O tal de ser feliz pela satisfação, em detrimento de ser feliz pela construção de sentimentos. Então, para a satisfação, qualquer coisa serve, com quem quer que seja, de qualquer forma. Repetindo, o sexo se define deste modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimanam forças criativas, aos quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias reabilitadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos, a pretexto de elevação compulsória. Ou seja, não adianta querer subtrair. É preciso que nós experienciamos essa vivência. É preciso que nós nos utilizamos desse atributo divino. Não adianta ficar sem utilizar. Não é isso que vai, como ele disse aqui, compulsória, se você subtrair de manifestações para pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável, a fim de arremessá-la ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se garantir a libertação. Quanto nós temos visto isso, amados? O uso em descontrole como liberdade, libertação. E aí vem, então, grande esclarecimento a todos nós. Sexo é espírito e vida. Então, não mais vamos tratá-lo como ao longo dos milênios, como pecado, como, sei lá, quantas vezes enfrentamos reencarnações. E esse descontrole ainda vem por essa não compreensão. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo, não é da nossa escola planetária. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam semelhantes recursos. Então, meu amado, a minha injunção reencarnatória,
com a fisiologia ou com a morfologia masculina, ou com a morfologia feminina. É inerente aos nossos espíritos essa potencialidade. É serviço de felicidade do universo. Mas eu tenho que observar com quem, para que eu tenho me utilizado de semelhantes recursos, entendendo que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Então, meus amados, é muito complexo o estudo, porque estamos falando aqui aos olhos do Espírito imortal. Então, a primeira coisa que ficou estruturado nessa manhã de hoje, na nossa intimidade, é jamais julgamento, jamais crítica, jamais condenação, mas também que sejamos lúcidos, que sejamos amorosos, que sejamos compreensivos, para não estimularmos os que se encontram perdidos e com dificuldade de direcionar a utilização das energias genéticas. Que Jesus e os benfeitores amigos nos ajudem a nós utilizarmos, nós todos, de forma correta. Mas o que tem ocorrido pela incompreensão do espírito que somos é os estímulos a não cumprimento das leis divinas do projeto reencarnatório. A dizendo que para ser feliz basta fazer qualquer coisa. E ainda, amados, recém-saído ainda que estamos, se eu posso considerar assim, do reino do animal racional ao qual são os instintos. Ainda carregamos em nós os instintos, as impulsividades em relação a essas energias genésicas. Mas devemos utilizá-las considerando o princípio do amor. Então, como tem visto tantas lutas nas assembleias de muitos planetas, de muitos países da nossa escola planetária, que cada um reflita na sua intimidade qual é o significado, então, dessa implantação dessa lei da teoria do gênero, que somente não compreendeu o Espírito Divino que é. Porque se existiu essa necessidade morfológica, tem propósito para a reencarnação. Que lutemos, meus amados, para que possamos ter forças, porque, como disse, segundo a espiritualidade superior, as maiores aflições que a nossa escola planetária está passando na utilização, no direcionamento, na educação dos estímulos que temos recebido em relação à utilização das energias genéticas. Então, amados, essa injunção reencarnatória da morfologia do nosso corpo físico tem um significado profundo ao nosso caminho para a angelitude. Porque se observarmos, ainda no estágio evolutivo que nós nos encontramos quando estudamos a série André Luiz, que quando deixamos o corpo nos apresentamos ainda com a morfologia ao qual estávamos aqui na última reencarnação. E entendendo, amados, como já temos entendido, que tudo aquilo que realizamos no corpo físico impacta no nosso corpo perispiritual, no nosso espírito. Então, todas as nossas ações, todas as nossas digressões em relação ao nosso corpo físico impacta o nosso espírito. E o que temos visto, amado?
inúmeros irmãos em sofrimentos, em dor, em angústias, que nós nem conseguimos dimensionar. Talvez alguns que estão conosco aqui possam estar passando por isso, nas suas famílias, nos seus lares, de espíritos fazendo transformações no corpo físico, para tentar atender à impossibilidade da utilização das energias genésicas. Claro, são experiências que não quer de nós julgamento, nem críticas e nem massacre, mas sim requer de nós compreensão, amor, tolerância e aceitação. Mas que sejamos conscientes a não estimular, a acolher e ajudar para que cada um, na sua intimidade, vença com amor, com os princípios do Cristo, os impulsos genésicos das energias, que é o potencial divino de transformação. Porque através das energias genésicas é que nós nascemos de novo, que nós temos um novo corpo, que nós temos a maior oportunidade divina de transformação. Então, meus irmãos, perdoe-me de alguma coisa, de repente, que eu coloquei, que talvez seja ainda pelas minhas imperfeições, pelo meu entendimento imperfeito, pelas minhas dificuldades ainda de lidar com essas energias, mas tenham consciência e saibam disso, que dentro dos ensinamentos enviados por Jesus através da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, encontro os recursos ao nosso aprendizado, à nossa educação, na utilização dessa potencialidade divina das energias genésicas. Então, mais uma vez, estudem por misericórdia e por amor em nosso lar, aqui agora falando do lar de Juscelino e Heller, quando as nossas filhas encontravam com 13 e 15 anos. Estudamos por um ano, toda quinta-feira à noite, esse livrinho. Quem participa conosco agora, que desde lá do Grupo Valério, ao qual eu fui um pequeno participante, estudamos na evangelização da mocidade por um ano esse livro, para tentar nos ajudar na utilização adequada e correta, para nós vencermos as nossas dificuldades mais profundas em relação à utilização das energias genésicas, do sexo com direção à felicidade, à angelitude, à plenitude do espírito imortais que somos. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos amorosos e bons que nos envolvem, que vibrem em todos os nossos corações, formando um campo vibratório energético de agradecimento, de alegria e de amor. A Jesus e a todos vocês, benfeitores amigos, e a todos vocês, irmãos conectados nessa manhã conosco, por termos a grandiosa e bênção do entendimento e do esclarecimento para nos ajudar nesse caminho da construção do reino divino do amor e da luz na intimidade dos nossos corações. Quanta gratidão, Jesus. Se conosco, Senhor. Acalenta os nossos corações aflitos. Ampara-nos no seu coração magnânimo. Porque já entendemos, Senhor, que só chegaremos à plenitude, à felicidade,
através dos seus exemplos e do seu amor. Com o seu amor, Jesus é imensurável, lhe pedimos e lhe rogamos que, através desses mensageiros de luz em todos os nossos lares, conceda a todos nós, participantes nessa manhã, passes energéticos de amor. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, impregnem todas as nossas células perispirituais, fortalecendo-nos, ajudando-nos, para que sejamos mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos, mais bondosos. Porque só transformaremos através da caridade e da brandura. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe pedimos que os seus mensageiros de luz e do amor possam frutificar e magnetizar a água dos nossos corpos, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado, a minha alegria, a minha imensa gratidão. A ter todos os vossos corações, a acolher o meu coração, a alimentar o meu coração com o vosso amor. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, a partir das 9h30. Assim, é claro, estarei a postos, né? Se isso for a vontade de Deus, nosso Pai. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Recebam todos aí o meu abraço, meu carinho, meu afeto, a minha gratidão. Que assim seja.